Antes de orarmos, vamos primeiro ouvir a palavra de Deus, depois oraremos juntos. O crescimento em nossa caminhada cristã não é uma opção, é uma necessidade. Não podemos ignorá-lo. Não crescer significa ficar estagnado. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Quando chegamos ao capítulo final de Efésios, a última exortação dada aos cristãos é esta: sejam fortes no Senhor. Observe que a Bíblia não nos manda ser fortes em nós mesmos ou em outras pessoas. Ela nos manda ser fortes no Senhor. E só podemos ser fortes nele quando somos intencionais e dedicados em nossa caminhada com Deus. Se estivermos dispostos a investir tempo e esforço para crescer, então cresceremos. E crescer é indispensável. A Bíblia nos apresenta histórias que não podemos ignorar. Ela nos mostra a vida dos patriarcas, como viveram e o que priorizaram. Ela nos mostra a vida de Jesus Cristo, nosso exemplo perfeito. Também nos mostra a vida dos apóstolos, como começaram, como cresceram e o que colocaram em primeiro lugar. No Antigo Testamento, encontramos Abraão. A palavra de Deus registra que ele tinha o hábito de construir altares ao Senhor. Esse não foi um evento isolado. Vemos isso repetidamente ao longo das Escrituras. Era assim que Abraão adorava. Era assim que ele se comunicava com Deus. E por meio dessa adoração constante, dessa busca contínua e desse relacionamento perseverante, ele cresceu espiritualmente. Sua devoção era tão evidente que até as nações ao seu redor conheciam o Deus de Abraão. Sabiam que ele era favorecido por causa desse relacionamento. Mas a prática de levantar altares não terminou com Abraão. Também a vemos em Isaque e em Jacó. O hábito de buscar continuamente o Senhor e de sempre separar tempo para ele era central em suas vidas. É difícil encontrar alguém nas Escrituras que tenha tido um relacionamento sólido com Deus sem dedicar tempo à sua presença. Podemos seguir esse exemplo em José, em Davi, finalmente, em Jesus Cristo. Se o crescimento espiritual acontecesse automaticamente, sem esforço, certamente deveria ter acontecido com Jesus. Mas as Escrituras mostram algo diferente. Desde jovem, Jesus demonstrava compromisso com as coisas de Deus. Ainda menino, foi encontrado no templo ouvindo os mestres, fazendo perguntas e demonstrando entendimento que impressionava todos ao seu redor. Desde cedo, ficou claro que Jesus dedicava tempo para aprender, crescer e permanecer próximo do Pai. E esse hábito continuou na vida adulta. A Bíblia nos mostra que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Ele fazia tempo para Deus, mesmo quando isso exigia sacrifício e disciplina. Os apóstolos seguiram esse exemplo. Eles se reuniam para oração e buscavam a presença de Deus com perseverança. Até mesmo a chegada do Pentecostes exigiu espera, dedicação e compromisso. Essa é a verdade simples desta mensagem. As coisas espirituais exigem tempo. Se queremos crescer e ser fortes no Senhor como os homens e mulheres da Bíblia, precisamos estar dispostos a dedicar tempo à sua presença. A palavra de Deus nos ensina que devemos viver em união constante com Cristo, permitindo que nossas raízes se aprofundem nele e recebam dele o alimento espiritual necessário. Também nos ensina que devemos continuar crescendo continuamente no Senhor, tornando-nos fortes e firmes na verdade que aprendemos. Nossa jornada de crescimento nunca deve parar. Não existe fim para Deus. Não há limite para o quanto podemos conhecê-lo. Ele é infinito e eterno. Por isso, o objetivo não é conhecer tudo, mas conhecê-lo cada vez mais. Quanto mais o conhecemos, mais crescemos. Quanto mais crescemos, mais fortes nos tornamos. Quanto mais próximos estamos dele, maior se torna a nossa fome espiritual. Essa é uma das maiores belezas de conhecer a Deus. Talvez você ainda não tenha iniciado essa jornada. Talvez esteja apenas sentindo um desejo profundo dentro do coração. Então permita que hoje seja o começo. Que hoje seja o dia em que você decida buscar a face do Senhor, assim como fizeram os patriarcas, os reis, os profetas e os apóstolos. Vamos agora transformar esse desejo em oração. Oração. Pai Celestial, hoje eu venho diante de Ti com o coração cheio. Venho com fome espiritual, venho necessitado, mas acima de tudo, venho pronto. Percebo que existe em mim um desejo profundo de Te conhecer mais. Estou cansado de uma vida espiritual superficial.
Estou cansado de apenas tocar a superfície quando existe muito mais para experimentar. Quero que minha vida seja diferente. Quero ser diferente. Reconheço que nem sempre te coloquei em primeiro lugar. Nem sempre reservei tempo para ti como deveria. Mas hoje faço uma escolha. Escolho ser intencional. Escolho dar passos em tua direção. Escolho separar tempo para estar contigo. Abro mão das distrações, das ocupações excessivas e de tudo aquilo que tomou teu lugar em minha vida. A partir de hoje, escolho fazer tempo para ti. Ajuda-me a permanecer fiel a esse compromisso. Ajuda-me a transformar essa busca em um hábito diário. Que eu permaneça constante na tua presença. Que minhas orações e momentos de devoção sejam cheios de vida e da manifestação do teu Espírito. Permite que minhas raízes se aprofundem em ti. Que eu encontre alimento na tua palavra, na oração, na adoração e na obediência. Não quero permanecer fraco quando me chamaste para ser forte em ti. Não quero permanecer superficial quando existe tanto mais para conhecer. Renova em mim o amor pela tua palavra. Dá-me entendimento quando eu ler as Escrituras. Dá-me paciência para estudar. Dá-me um coração disposto a ouvir, receber e obedecer. Que a tua verdade seja o fundamento dos meus pensamentos, das minhas decisões, dos meus desejos e da minha vida diária. Comprometo-me com meu crescimento espiritual. Comprometo-me a fazer de ti minha prioridade. Comprometo-me a viver uma comunhão verdadeira e constante contigo. Pai, remove toda distração que tem me afastado de ti. Remove toda falsa urgência que me faz tratar as coisas deste mundo como mais importantes do que tua presença. Livra-me da preguiça espiritual, das desculpas, dos adiamentos e do hábito de te oferecer apenas o tempo que sobra. Ensina-me a buscar primeiro o teu reino. Que minha vida demonstre que tu és verdadeiramente minha prioridade. Também peço teu perdão. Perdoa-me por todas as vezes em que não te coloquei em primeiro lugar. Perdoa-me por não ter dedicado tempo suficiente à tua presença. Perdoa-me por não ter levado meu crescimento espiritual tão a sério quanto deveria. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado por esta palavra que alcançou o meu coração. Obrigado pela semente que ela plantou em minha vida. Obrigado por reacender em mim a chama da busca por ti. Obrigado por me ajudar a reconstruir meu altar de comunhão contigo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Espero que esta mensagem ajude você a retornar a uma caminhada mais profunda com Deus. Que o Senhor fortaleça sua vida de oração, renove sua fome pela palavra e o ajude a permanecer constante em sua presença. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você sempre. Deus a abençoe.